Gente, escutaram a aclamação do público. Escutaram, Tadeu deu uma punição em Rodriguinho e em Bin por conta da atrocidade que eles cometeram, né? Ficou feio de ver, gente, feio de ver. Eles chegaram e rasgando a carta que Davi ganhou, né? Escrita pela esposa dele. A carta que Davi se emocionou lendo, a carta que nós vimos aqui também, que foi uma carta linda feita. E aí eles não gostaram de ver a felicidade de Davi, fizeram o quê? Rasgaram, porque eles odeiam Davi. Que eles odeiam Davi, nós todos sabemos, né? Mas que chegariam num ponto de que eles rasgariam a carta de Davi só porque eles achavam que não ia ter nenhuma punição. E até não teve uma punição, gente, nas primeiras horas, né? Porém, o público aqui fora não gostou desse tipo de atitude, fizeram e mandaram fazer o quê? Mandaram expulsar os dois. E teve punição, né, por conta disso. Ora, para vocês que não estão entendendo, eu vou ter que explicar para todo mundo, né? Olha que é o seguinte, Davi acabou ganhando, né, uma carta de um ente querido dele, que no caso foi a esposa, né? Uma carta por conta da dinâmica, né? E, porém, Bin e Rodriguinho não gostaram de ver Davi feliz e mostrando a carta para todo mundo, porque ele saiu para cada uma das pessoas e mostrou a carta feliz, rindo com a pessoa. E aí ele falou que as pessoas eram tudo falso, que todo mundo ficava falando mal de Davi pelas costas. E aí não teve coragem de chegar no vamos ver ali e chegar e no momento certo e triturar a carta de Davi, mas que eles teriam coragem de fazer isso. E aí o que é que acontece? Eles chegaram conversando entre si lá, pegaram, esconderam a carta de Davi no começo, depois chegaram, arrancaram, sabe, rasgaram toda a carta de Davi e jogaram no lixo. E então o público aqui exigiu que Tadeu desse um parecer e expulsasse os dois. Porém, a produção do programa só resolveu punir os dois e não expulsou, mas deram outra carta para Davi, né? Uma carta diferente, escrita de novo, porém não a mesma carta, que deixou Davi mais feliz ainda, porque ele leu o conteúdo daquela carta e teve uma nova. Foi o seguinte, foi mandado todos se reunirem na sala, né? Demorou um pouco, mas todos se reuniram. E aí Tadeu apareceu com um semblante bem sério, né, gente? Ele não estava feliz, não estava brincando como sempre fazia. Diferente das pessoas da casa que... Ô, Tadeu, você tá bonito, hein, né? E aí Tadeu falou que o assunto que tinha que falar com eles era sério. E era uma coisa que muito pesada que aconteceu na madrugada, né? Nessa madrugada aí. Olha, duas pessoas acabaram fazendo algo muito grave aqui. Três pessoas acabaram recebendo cartas, né? Três pessoas acabaram recebendo, ou melhor, quatro pessoas acabaram recebendo cartas aqui de seus entes queridos, e foi dito pelo nós da produção aqui, a gente da produção, que vocês iam ficar até o final com essas cartas. E essas pessoas foram Davi, Vanessa, Fernanda e Denisiane, correto? E aí todo mundo falou correto. Daí, Davi falou que a carta dele sumiu e que ele não sabe o que aconteceu. Daí Tadeu falou que ele veio aqui referente a isso mesmo, sobre a carta sumida de Davi. E aí então Bia falou, no tom de brincadeira, que todo mundo procurou por essa carta e não achou. E ela falou que a produção deve ter pego a carta de Davi, né? E aí então Tadeu disse que não, que eles não pegaram a carta de Davi e nunca fariam uma coisa dessa. E que quem pegou a carta foi duas pessoas que acabaram fazendo isso e descumprindo a regra do programa, pois foi especificado para todos que eles iriam ficar até o final com a carta. E o que essas duas pessoas fizeram, acabaram destruindo a carta e deixou todo mundo chocado. Bin e Rodriguinho já ficaram sério, né? Porque sabiam que era com eles que estavam referindo. E ninguém sabia quem eram as duas pessoas. Todo mundo ficou, quem fez uma coisa dessa, de crueldade? Aí Davi já ficou assim, com a cara séria, sem entender o que aconteceu. E aí então Tadeu falou que iria mostrar o vídeo do que realmente aconteceu para casa. E aí então Tadeu sumiu do telão e acabou aparecendo o vídeo de Bin e de Rodriguinho falando na academia primeiro, né? Que iam rasgar a carta de Davi, falam todo o papinho que eu expliquei para vocês aqui agora, e temos um vídeo também mostrando sobre isso. Ele falando que Davi estava se achando muito, se você rasgar eu rasgo, se você for, a produção não falou nada a respeito disso, e aí eles vão, aproveitam que Davi tá no banheiro tomando um banho, chegam no quarto de Davi, pegam a carta de Davi, escondem primeiro, e aí depois de alguns minutos eles vão de novo na despensa onde eles guardaram a carta, rasgam a carta toda e jogam no lixo. Foi mostrado tudo isso, né, gente? Tudo isso foi mostrado.
Davi, obviamente, ficou tão chocado que nem esboçou uma palavra a respeito, mas ele olhou para Bin e para Rodriguinho, que estavam olhando com a cara assim de arrependimento, né, gente? Ele falou assim, pô, velho, olhando aqui agora, realmente a gente pegou pesado, Davi, me desculpe, né? E Bin falou, Rodriguinho ficou calado, né? Desculpe, eu realmente peguei pesado, foi uma brincadeira que a gente fez, a gente achou que ia ser divertido e tudo, mas vendo dessa pessoa que tinha parecido não foi legal. E aí Tadeu falou, não foi nada legal e não pode passar impune uma coisa dessa. Foi especificado para todos vocês que essa carta seria algo que iria ficar até o final do programa. E com vocês rasgando a carta, é impossível e não existe cópia da carta. Cada carta que tinha ali era somente uma que tinha. E foi escrito à mão pelos seus entes queridos, né? Então não existe outra carta dessa. Porém, pedimos que a esposa de Davi escrevesse outra carta. E então temos outra cópia na dispensa para você, Davi. Uma cópia não, melhor dizendo, tem outra carta totalmente nova para você. Dessa vez pedimos para vocês que não rasguem não somente a carta de Davi, mas também a carta de Vanessa, a carta de Fernanda e a carta de Denisiane, pois essas cartas são para vocês ficarem até o fim do programa. Daí então todo mundo assinou com a cabeça e mesmo assim tinha muita conversinha rolando, né? Todo mundo chocado de saber que eles dois teve coragem de fazer uma coisa dessa. Davi então foi autorizado aí na dispensa a pegar a carta. Davi então pegou a carta, estava lacrada ainda, né? Não estava aberta, né? Davi poderia ler quando acabasse, que Tadeu ainda não acabou. Tadeu então disse que a punição dos dois seria dita ao vivo no programa de hoje e eles iriam saber o que iria acontecer. Mas algo grande viria aí. Então, gente, poderia acontecer de tudo, desde expulsão ou até uma punição assim de estalecas ou então direto no paredão. Não sabemos, né? Mas teremos que acompanhar, né? Provavelmente eles falaram isso de acompanhar ao vivo, né? Para segurar a audiência. Tem muito disso, né? Eles deixam coisa para ao vivo ali para segurar bastante audiência. Acho que eles só falaram assim, mas falaram agora porque o público aqui fora não tá calado sobre isso, né? A gente aqui achou uma total falta de respeito fazer uma coisa dessa, né? A gente não gostou disso. Aí eles tiveram que se pronunciar a respeito, né? Já aconteceu antes esse tipo de coisa. Normalmente quando alguém é expulso, alguma coisa assim, sempre vem alguém para se pronunciar a respeito do ocorrido. Gente, esperamos aí que as devidas precauções estejam tomadas, né? E a justiça também aplicada. Mas eu gostei de ver que eles botaram para outra carta ter sido escrita e assim Davi não ficou sem uma carta, né? Que é o que o pessoal queria. Agora, se eles rasgarem outra carta, né? Expulsão. Mas enfim, gente, o que é que vocês acham?